Aula 4. Então vou compartilhar com vocês aquele mesmo material, né? Faltou só fazer um comentário, um pequeno comentário sobre um assunto. Não só para relembrar, né? o- Alguns aspectos que eu tinha abordado até então, tá? Aqui. E eu tinha parado nesse vídeo aqui. É, Bom, como eu tinha comentado várias vezes, né? A questão da biomassa é que é uma matéria-prima que varia muito a sua qualidade, né? É um material muito heterogêneo, e ainda mais em se tratando de material assim pós-consumo doméstico, tá? Eu falo aqui, por exemplo, nesse caso aqui, pallets, né, de pilhadeiras, né, que é material pós-consumo, mas é um material pós-consumo utilizado por grandes consumidores, que pode ser indústrias, supermercados, por exemplo, né? Centrais de distribuição. Então, à medida que uma grande quantidade do mesmo componente é obtido, depois de um tempo, esse material é descartado. Então, o fato de ter uma grande quantidade de um mesmo material, na hora do processamento, é até melhor. A melhor em que sentido? Os custos abaixo, porque a qualidade do produto final, da matéria-prima, né, é mais ou menos a mesma. Então, não necessita-se de grandes investimentos aí para fazer triagem, por exemplo. É a mesma coisa material reciclável, né? Porque o material pós-consumo que chega que é das residências é um material assim que varia muito, né? Muito heterogêneo, ao passo que o material a ser reciclado de grandes consumidores como indústrias, muitas vezes são grandes volumes de um mesmo item, tá? É isso que eu queria comentar com vocês, né? Que muitas vezes ter lá um material que pode ser queimado, um material lenhoso, mas o consumidor doméstico, em geral, ele gera uma quantidade muito pequena, tá? Então, o custo para recolha, para o recolhimento, às vezes torna-se proibitivo. E isso acontece a mesma coisa com a reciclagem, dependendo do lugar, dependendo da região do Brasil, né? A reciclagem é inviável economicamente, a não ser por alguma ajuda externa, governamental, no caso, né? Bom, a biomassa, né, geralmente ela é processada antes, né, de passar por algum processo físico, químico, né, para alguma indústria. Ela é quebrada, né, cortada, desintegrada em pedaços menores, né, para facilitar o seu processamento, como vocês estão vendo aqui. Mesma coisa se ela fosse queimada. E, bom, dando exemplo, né, dando exemplo de uma foto de uma planta, de uma planta que processa essa biomassa, vocês estão vendo que aqui o pátio é grande, né, para evitar problemas algum problema de fornecimento, né, vamos supor, né, que tem algum problema com o transporte, o transporte dessa biomassa até essa indústria, né? Então, o pátio, ela é compensada, né? Como assim? Você descarrega o material aqui no pátio, fica lá por dias. Isso se não leva em consideração a possibilidade de deixar por dias para secar, né? É uma outra coisa que deve ser pensada também. Mas é claro que tudo isso ele é calculado. Também por quê? Porque quanto maior o pátio, quanto maior a recepção, né, maiores são os gastos, tá? Bom, a gente tinha comentado sobre isso nos dois vídeos anteriores, né? Vamos lá. Risco de alteração da qualidade do produto final devido à variação da qualidade da matéria-prima fornecida, já tinha comentado, do padrão de transporte, armazenamento e manipulação. Quando fala assim, variação do cuidado da matéria-prima durante o transporte, durante o seu armazenamento e sua manipulação, né? Por exemplo, chega as toras e são quebradas em pedaços pequenos. Tá? Muito bom. Alguma coisa eu tinha comentado antes, né? Que é o risco de alteração do produto final, né, oriundo da biomassa, é muito maior do que a alteração do produto final cuja matéria-prima é combustível fóssil, tá? Porque boa parte dos combustíveis fósseis são transportados por trens, por dutovias, enfim, né? Então, riscos, né, de mudanças de qualidade no meio do caminho mudam consideravelmente. Mesmo misturando biomassas de procedências diferentes, a qualidade do produto final pode ser alterada, tá? Ou melhor dizendo, né, o produto final ter um risco maior de ser alterado, principalmente quando você recebe biomassas de procedências diferentes. É igual aquela história que eu tinha comentado sobre a dificuldade de uma indústria gerar um produto com as mesmas qualidades, com a mesma qualidade,
tá? Um alimento com as mesmas características de sabor, crocância, textura, enfim, né? Tendência de uniformização das matérias-primas, é como tinha comentado antes, né, que muito antigamente a indústria de celulose, ela recebia madeiras de várias árvores, né, de várias idades, nativo, plantado, enfim, né? E a tendência é de uniformizá-lo, mantendo aí pelo menos a mesma qualidade, para evitar, né, grandes variações da qualidade e da quantidade, né, do produto final. Cuidado no fornecimento constante das matérias-primas. Quanto mais constante, melhor, né? Já falei isso várias vezes. Uns vídeos atrás tinha falado do desafio do setor sucroenergético brasileiro, que foi iniciado, digamos, há alguns anos atrás, devido à modificação da colheita manual por colheita mecanizada. Porque na colheita manual, né, queimava-se o canavial para eliminar aí pelo menos 10% da massa, que é a palha, embora seja 25% do poder calorífico da planta inteira, mas o fogo também afugentava cobras, animais peçonhentos, enfim, né? Questão de segurança também, porque primeiro que é muito incômodo, né, colher cana com palha, tá? A cana tem folhas que são que são urticantes, são incômodas, né? Então queima-se a cana, né, para facilitar o corte, né, mas gera um ambiente salubre, com poeira, fumaça, né, enfim. Com o tempo, né, a colheita manual em vários estados tornou-se proibida devido a questões de meio ambiente e segurança, porque havia muito risco também, né, do fogo perder o controle para outras fazendas, inclusive residências, etc., né? Aí foi introduzida a colheita mecanizada. Grandes vantagens como diminuição do custo de mão de obra, uma velocidade muito maior de colheita, enfim. Só que gerou alguns problemas. Além do problema do desemprego, a qualidade da cana, tá? Porque foi introduzido na linha de produção, né, uma cana com maior quantidade de palha, de purezas, né? Ainda o fato de que a cana tem pedaços menores, né? Colheita mecanizada, os pedaços são menores. Ao contrário da cana colhida manualmente, né? Que é pedaços grandes, né? 2 metros de cana. O grande problema da colheita mecanizada, né? Que possibilitou aí a cana em pedaços. A cana estraga mais rápido. Então, antigamente, né, deixava-se a cana no pátio e ficava montando em cima do outro, havia até esmagamento, desperdiçava cana, desperdiçava caldo, né? Só que podia deixar por até uns 2 dias, pelo menos. Recomenda-se, né, se aproveitar do quanto antes. Isto é, tinha um pátio de recepção da cana, agora não tem mais. Então, a cana cortada continua no caminhão, que aí o caminhão ele é tombado, né, para conduzir essa cana na linha, né? Então, tem esse outro desafio também, né, do melhoramento dos processos de logística, recepção, e aí a cana está ficando mais suja, digamos, a cana está mais suja, porque tem mais palha. Aí vocês estão vendo a colheitadeira, né, aqui, o grande problema da cana também, mas como qualquer cultura agrícola, é a heterogeneidade do seu desenvolvimento. Então, muitas vezes tem a cana mais alta, a cana mais baixa, e a colheitadeira, ela corta por baixo e corta por cima, porque a cabeça, que é a parte de cima da cana, ela tem bastante folhas, tem um teor de açúcar muito pequeno, então recomenda-se desperdiçar essa cabeça até uma certa altura. Mas e se aparecer uma planta muito alta? Aí vai acabar perdendo muita cana. E se for muito baixa, não corta em cima e acaba indo cabeça também no caminhão, tá? E o solo, né, ele não é extremamente plano. Às vezes você encontra lá um morrinho artilheiro, né, como diz no futebol, um cupinzeiro, um formigueiro, aí acaba colhendo terra também e ela suja a cana, tá? Porque tem uma coisa também, na colheita manual, a cana, né, chegava na usina e ela era lavada. A limpeza era por lavagem, usando água. Agora não, porque se jogar água vai perder muito açúcar, porque são pedaços menores. Então faz uma limpeza seco, né? Jatos de ar e também peneiras. Mas mesmo assim vai uma certa quantidade, principalmente aquela terra impregnada nos pedaços de cana que pode acontecer. Então acaba indo terra junto com a cana
na extração do caldo, e vai ter o caldo sujo, tá? Então, aqui, alteração nos processos industriais devido à mudança na obtenção das matérias-primas. Então, na transferência, na mudança da colheita manual para mecanizada, alguns processos tiveram que ser modificados. Teve que ser extinto a limpeza da cana com água, usando apenas processos mecânicos e ar, digamos, jato de ar, né? Melhoramento do processo de tratamento do caldo, porque o caldo está mais sujo. Por quê? Porque se não melhorar, ele vai atrapalhar a fermentação. E sabe-se que quanto maior o número de purezas, mais micro-organismos que podem contribuir, podem não, contribuir certamente para a queda da produtividade na fermentação. E aí, com a mesma quantidade de cana, produz-se menos açúcares. Vou falar sobre isso de novo mais para frente com mais detalhes. Tá? Esse aqui, gente, pode ser que tenha outros exemplos, tá? Mas o mais relevante para nós é obtenção da cana, que antes era cana manual, para cana cortada, né, de forma mecanizada. Atenção à quantidade de purezas vegetais e minerais, já falei, né? Biomassa como fonte de energia versus biomassa como nutriente do solo, que eu falei no vídeo anterior, que há uma discordância aí entre engenheiros que atuam, né, na geração de energia versus agrônomos, né, porque tem lugar que definitivamente a cana não é conduzida para a caldeira, mas tem lugar que faz meio a meio. 50% na terra, 50% é queimada. Então, há uma discordância, muitas vezes, entre esses profissionais para definir qual é a porcentagem ideal de palha que deve ser conduzida à caldeira. E há quem diz que a vantagem de conduzir palha para a caldeira é também evitar risco de incêndios, porque a cana gera muita palha. Então, num solo aí cuja produtividade são umas 80 toneladas por hectare, com certeza você vai obter produtividade da cana, 80 toneladas por hectare, então vai ter 8 toneladas de palha por hectare, o que é muito, que gera aí uma camada considerável de palha seca, né? Tudo bem que essa palha ela contribui aí, é benéfica ao solo, né? Bem mais para frente falar sobre isso, né? Sobre os benefícios da palha no solo, mas em compensação há um risco enorme de incêndio. Por raio, alguém fumando, por algum motivo, até mesmo criminoso, tá? E se tiver incêndio, vai matar, né? Vai queimar as soqueiras, né? Os brotos, né, da cana, e aí toda aquela área vai ser prejudicada. Aí provavelmente vai ter que fazer uma renovação do canavial de emergência, os custos aumentam, tá? Aí mais para frente falar mais uns minutos específicos sobre a pálice. O que ocorre no campo neste ano pode influenciar no desempenho industrial no ano que vem? Sem dúvida. Por quê? Na cana, nos canaviais, os canaviais eles recebem vinhaça por fertirrigação. De novo, né? Vinhaça é o subproduto do processo de fermentação. Então, vai haver diferença na qualidade da cana e, por consequência, qualidade do caldo, se usar ou não a vinhaça. Tá? Isso é fato. E, a longo prazo, vai ser criada uma legislação e que dificulte a fertirrigação como ela é hoje, que é jogar vinhaça in natura, com mais de 90% de água, no campo direto. Tem lugares em que o despejo da vinhaça é proibido, especialmente em locais assim perto de nascentes, córregos, devido a risco de contaminação. Tem lugares em que o transporte da vinhaça é inviável, e se tratando de canaviais em locais distantes, né, porque tem um custo, né? Então, e também locais onde o canavial está próximo do lençol freático, principalmente regiões mais baixas. Porque quanto mais próximo do afloramento e do lençol freático, maior o risco de contaminação, e muitas vezes aquilo é um manancial para uma cidade próxima, né? Então, são algumas dessas questões que devemos abordar. Então, por exemplo, se você vai manejar, né, de uma forma adequada a terra, nutrição adequada, calagem não, né?
Pode ser colocando calcário em solos ácidos, como o Cerrado Brasileiro, né? Ela vai contribuir para a próxima safra, né? Para uma alta produtividade, tá? E outra coisa também, o mau desempenho da colheita mecanizada, ela pode prejudicar o desenvolvimento da planta para a safra seguinte. Porque o que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo? Tem lá um veículo, né, que ela recebe a cana, e à sua esquerda, a colheitadeira que está concomitante, né, andando juntas. Só que a cana, como qualquer cultura agrícola, né, ela é plantada em linhas. Então, houve uma modificação nos canaviais para permitir a passagem das rodas dos veículos. Então, tem um estudo na agronomia em que trata-se do adensamento da cana, por exemplo. Mas podemos pensar adensamento de qualquer cultura agrícola. Se colocar uma densidade muito baixa, está se perdendo terra, né? Está tendo desperdício de área. Mas se colocar pouco, o solo não consegue fornecer de forma adequada os nutrientes para as plantas, né? A concorrência por nutrientes aumenta muito. Então, houve uma mudança significativa assim, da gestão do canavial para receber esses veículos. E mesmo assim, há relatos, não estou dizendo atualmente porque eu não tenho acompanhado, mas no começo havia um desleixo muito grande por parte dos motoristas, digamos, desses veículos, e que passavam as rodas por cima de trechos do solo onde brotaria cana, independente se for cana planta ou uma cana depois da segunda, terceira, quarta, quinta colheita, né? Por quê? Porque pensa, né? Os equipamentos, esses veículos como esse aí pesam toneladas. E aí as rodas passando no solo, a compactação, que é um problema novo, porque na colheita manual não tinha esse negócio de compactação do solo. Tá, tudo bem, os caminhões, né? Mas os caminhões não ficavam andando para lá e para cá no canavial, ficavam no local específico. Então, o grande problema da compactação do solo, o solo fica mais duro, obviamente, né? E dificulta, até mesmo impede a brotação da cana. Então, por isso que é conveniente as rodas passarem como se fossem trilhos, para evitar que essas rodas passem nos locais onde vai ter uma brota, uma rebrota da cana. Tanto que existe até serviço, né, via satélite, atualmente, né, que permite um veículo como esse estar sem manejo do motorista, né, só vai ter a pessoa aqui para prestar atenção em alguma coisa, tanto no veículo que recebe a cana, quanto com a própria colheitadeira. E permitindo, né, andar na mesma velocidade, uma mesma distância, com uma oscilação mínima de velocidade e distância, tá? Isto é, andar em locais aí onde a compactação não é um risco, tá? Em locais onde não tem cana, tá? E isso culminou em alguns lugares e uma queda da produtividade. Primeiro, porque dependendo do lugar, teve que colocar menos cana por hectare, porque teve que deixar mais espaços para passar as rodas. E segundo, devido à compactação do solo, como falei para vocês, né? A compactação do solo dificultou, até mesmo impediu a rebrota da cana, diminuindo a sua produtividade. Por quê? Porque no começo as pessoas andavam de qualquer jeito, não tinha essa cultura, não tinha essa educação de tomar cuidado com isso que eu falei para vocês agora. E mesma coisa, uma enleiradeira, que é um equipamento como esse aqui, que faz leiras, que são fileiras de palha. Porque depois de uma enleiradeira veio uma enfardadeira, que transforma essa palha em fardos, né? Faz uma compactação, um ajuste, né? Para ele ser facilmente transportado por meio de uma grua até um caminhão, para depois levar palha, ser triturada na usina e depois misturada no bagaço para ser queimada. Tá? Então, atenção à quantidade de pureza vegetais e minerais, por exemplo, né? Ao enleirar, pode ser que vá um pouco de terra. Tá? Bom, biomassa como fonte de energia versus biomassa como nutriente do solo, já falei. O que ocorre no campo esse ano pode influenciar no desempenho industrial no ano que vem? Sim, é aquela questão lá do uso ou não da vinhaça, em maior ou menor quantidade,
o manejo, né, dos veículos, né, que são pesados, como esse que eu falei para vocês, né, evitar a compactação do solo, enfim. Mudar um pouco de assunto, mas não muito, né? Mais para frente eu vou mostrar para vocês uma tabela que mostra os principais processos de transformação de biomassa, suas principais matérias-primas e seus principais produtos, né? Então se sabe que existe uma gama de biomassas que pode ser utilizadas para cada tipo, para cada processo, né? Por exemplo, uma foto que eu peguei assim na internet é o quê? Uma fazenda, possivelmente com criação de animais, geração de dejetos de animais e até mesmo como é que se fala, subproduto, material vegetal, né, que não vai para a indústria, né, que pode ser transformado aqui. Então, aqui são vários biodigestores, e alguns deles estão fechados, né, então deduz-se que também visa a produção de biogás como fonte de energia, não apenas para depuração dos resíduos, né, dos dejetos. Não trata-se apenas de biodigestor como um equipamento para fins de gestão ambiental, mas também para geração de energia elétrica, tá? Bom, a biodigestão é um processo milenar que vem principalmente da China e da Índia e que no resto do mundo tem só recentemente que está se aperfeiçoando, modificando, expandindo, tá? Visando principalmente por meio de uma determinada quantidade de biomassa produzir um volume cada vez maior de biogás. Tá? E aí, através dos resíduos, como estão aqui, dá para produzir energia, adubo, água para fertilização, etc. Tá? E poderia ter o mesmo pensamento se fosse com tratamento de esgoto. Só que a grande maioria das estações de tratamento de esgoto mundo afora, eles visam um tratamento rápido, em grande quantidade e a custos baixos, que é retirando materiais sólidos, corrigindo teores de nitrogênio, enfim, né? Para fornecer aí uma água tratada, né, que não cause impacto ao meio ambiente. Tá bom. O que eu tinha comentado, né, nas aulas, acho que na aula anterior, sobre a dificuldade das indústrias em gerar produtos com a mesma qualidade e, dependendo da indústria, materiais assim transparentes ou brancos. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, o açúcar que nós conhecemos, açúcar refinado, açúcar cristal, ele tem pelo menos uma coloração homogênea e a cor deles possibilita que essa matéria-prima, né, açucarada, seja usada para indústrias onde exigem matérias-primas que não possam conferir cor. Como assim? O açúcar branco, ele pode ser usado na panificação, bolos. Por quê? Porque se fosse usar açúcar mascavo, o bolo ia ficar mais escuro. Tá? Então tem a questão assim da cor, né? Mas o problema é que o açúcar refinado ele foi industrializado para ser praticamente 100% de sacarose, sem vitaminas, sem sais minerais, sem nada. Por quê? É um produto que as outras indústrias estavam exigindo. Tá? Não é tanto assim, na minha opinião, pensando no consumidor final, pessoa física, mas pensando muito na indústria. Por exemplo, a indústria de refrigerantes, bebidas carbonatadas, né? Bebidas que têm transparência, né? Se colocar açúcar mascavo, o suco fica escuro. É nisso que eu quero chegar. Mas, em compensação, né, perde-se muitos nutrientes por causa desta exigência de qualidade, né? Quando eu falo dessa exigência de ausência de cor. Então, por exemplo, tem lá a sacarose, que a gente conhece que é açúcar refinado, açúcar cristal, mas também tem o açúcar invertido, que é a glicose, que é um açúcar transparente, que é usado na indústria de bebidas, para não conferir cor. Tá? E é por essas e outras que existe o refino de produtos, como aqui vocês estão vendo óleo de polpa bruto, né, da macaúba, e depois refinado. Pode ser, não sei, né, que a vantagem do refino seja também aumentar a validade, a vida útil, né? Mas vocês estão vendo aqui que do lado direito está mais transparente. Tá aí, muitas vezes forma-se uma borra com vários nutrientes que são desperdiçados em forma de para na biodigestão ou na combustão.
Dificuldade de manter os padrões, qualidades e quantidades do produto final, devido a variações climáticas, manejo, processamento e armazenamento, é como eu falei da indústria de suco de laranja levemente processada, por exemplo, não ultraprocessada, suco in natura com pasteurização a frio. Então, às vezes, para homogeneizar o produto final, aí tem a questão também das características, das propriedades organolépticas que não pode mudar, né? Então, muitas vezes recorre à inserção de água, até mesmo um pouco de açúcar, para dar uma igualada na medida do possível. Não é o caso daqui, não estou falando que macaúba não é comestível, é sim, mas tem muitas pesquisas em cima da macaúba para produzir o óleo de macaúba visando a produção de biocombustíveis. Tá? Então, de novo, por que muitas vezes se refina um produto? Para diminuir o risco do óleo conferir cor ao produto final. Tá? E provavelmente o fato também de aumentar a validade, né? Vai depender do caso. Essa dificuldade de manter os padrões aumenta em produtos de extrativismo e matérias-primas residuais. Tá? Porque matéria-prima residual, você nem sempre sabe a origem daquela matéria-prima residual. Pode ser, por exemplo, se abate uma árvore, pode ser a casca, pode ser os galhos, que a composição dos elementos são diferentes do tronco. E extrativismo, pior ainda, porque você vai extrair produtos em pontos distantes, e em pontos distantes vai ver diferença de temperatura e de pluviosidade. Às vezes você extrai um produto, fruto do extrativismo, de uma árvore que está na sombra de uma árvore maior ou está sem sombra, sei lá. Aí a mesma situação que eu falei aqui do óleo de macaúba também remete aí à glicerina, né? O que é glicerina? É um subproduto da indústria do biodiesel e ela sai uma glicerina bruta, suja, um odor bem desagradável, tá? Aqui do lado direito. E à medida que vai passando por vários processos de purificação, ela consegue chegar numa glicerina, vamos colocar aí até mesmo 99,7% talvez, que é uma glicerina apta para ser usada em indústrias como a de cosméticos, saboaria, higiene pessoal e assim vai, né? Mas por que isso? Por que a glicerina, né, o chamado resíduo glicérico, está escuro e a glicerina transparente? Porque existe processo de purificação que você extrai materiais que são desde os reagentes, frações de reagentes que não reagiram, ou impurezas oriundas da matéria-prima, ou impurezas geradas no próprio processo produtivo, na indústria, tá? Diferentes óleos e gorduras, aqui é só de curiosidade, vocês estão vendo aqui são de cores bem diferentes, né? Por quê? Porque as composições são bem diferentes. Mais para frente eu falo sobre isso. Tá? A grande dificuldade aí de gerar um produto que atenda às especificações, né? Por exemplo, o biodiesel de óleo de girassol, que está do lado esquerdo, vocês estão vendo aí que ele é transparente. Mas não estou dizendo que todo biodiesel é transparente. O biodiesel de soja é mais amarelado. Tá? Tipos de biodiesel de acordo com a matéria-prima, né? Como vocês estão vendo aí, porque biodiesel é um combustível em que pode conferir aí diversas características, né? Aí vocês estão vendo aqui que há diferença significativa de cor, tá? E aí é a mesma coisa com alimentos, né? Por exemplo, esse maple syrup, que é um caldo extraído de uma árvore. Tá no seu nome em português, em inglês chama maple. A necessidade de manutenção da qualidade do produto final é maior em alimentos e bebidas, bom, pois são características das marcas. Então, a grande dificuldade é gerar um processo industrial que mantenha uma certa padronização. A cor, né? Âmbar é âmbar em inglês. Então, âmbar escuro, âmbar médio, âmbar de cor clara. Tá? E isso aí, a indústria de alimentos consegue, né? Dando exemplo aí nessa foto. Às vezes o custo do produto é maior, dependendo do destino. Por exemplo, a óleo de soja para fins alimentícios possui um grau de pureza maior do que usado na produção de biodiesel, porque o óleo para alimento ele passa por mais processos, por isso que ele é mais caro. Além disso, há os diferentes padrões de qualidade dependendo do consumidor, né?
É verdade que você consegue abastecer um carro com óleo vegetal? Na prática, tem gente que comenta que isso é possível, mas os riscos são maiores. Tá? Mais para frente eu falo sobre isso, o porquê dos riscos. No caso da biomassa para fins energéticos, a questão do desempenho da tecnologia de conversão, uma máquina térmica, por exemplo, um motor de combustão interna leve, ele tem um desempenho diferente se for etanol a gasolina ou gás natural, e ao aproveitamento dos subprodutos para fins alimentícios e nutracêuticos ou são descartados? Por exemplo, nas usinas de biodiesel que utilizam óleo de soja, um dos subprodutos é o tocoferol, mais conhecido como vitamina E. Então, durante o processo de purificação dos óleos e tal, eles são descartados as proteínas, as vitaminas, os sais minerais e umidade. Só resta o produto em si, tá? Só que as usinas de biodiesel que usam óleo de soja produzem tocoferol, não que produzem, né? Eles separam o tocoferol do resto do óleo, que ele pode ser vendido em forma de cápsulas, tá? Bom, eu vou parar um pouco aqui, tá? Esse vídeo eu acho que não está tão longo, mas é só para dar uma pincelada, né, de assuntos que vou comentar mais para frente. É isso então, gente. Um grande abraço, até o próximo vídeo.